Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no OndaTech. O que nós vamos ver hoje é como é que é o nome daqueles números que estão após a vírgula quando a gente tem um número decimal. Ou seja, o que é décimo, o que é centésimo e o que é milésimo. E como é que esses elementos se compõem na resolução de problemas e como é que esses problemas abordam esse tipo de conteúdo. Então, vem comigo nessa onda. Então vamos lá. Quando a gente observa esse tema, em que vai falar do sistema de numeração decimal, é um tema bastante amplo. Mas o que a gente vai focar aqui é no nome que é dado àqueles valores que estão após a vírgula, quando esse número está na sua forma decimal. Então, bora ver aqui o seguinte. Quando a gente diz reconhecer, ele simplesmente vai pedir para que você observe a estrutura do número e, a partir dessa estrutura, você consiga dar nomes específicos. Então, bora lá. Quando a gente fala de representação, eu estou colocando aí a imagem da água, porque quando a gente fala, por exemplo, a água está dentro do copo, está dentro da garrafa, tem uma imagem que faz alusão à água. Com relação aos números é isso, os números têm as suas representações. No caso aí dos números racionais, a gente vai ter simplesmente uma infinidade, uma possibilidade muito grande de representações. Eu posso ter na forma decimal, eu posso ter na forma fracionária, eu posso estar com os números na sua forma positiva, negativa, ou seja, para a gente não se confundir com relação a esse tipo de representação, a gente vai organizar aqui no caso apenas a sua representação decimal, tá certo? Ou seja, aquele que a gente vai observar em exemplos bem específicos. Então, dá uma olhadinha nesse quadro, que esse quadro ele tenta organizar os números aí em ordens e classes. Tá certo? Essas ordens e essas classes, elas estão aí na sua vida escolar, nas aulas de matemática, há muito tempo. Tá certo? E o que a gente vai fazer é simplesmente, a partir dessa organização, tentar compreender o que está aparecendo aí. Ou seja, a gente tem ali a parte inteira e a gente vai fazer um estudo específico daquela chamada parte decimal. Tranquilo? Então, a gente vai ver que existem questões que focam apenas nessa parte decimal. Tranquilo? Então, aquela parte em azul ali é muito comum você ver naquela organização, em ordens e classes. E a gente vai aqui para a parte decimal, especificamente essa daí. Então, vamos lá. Presta bem atenção a essa organização. Então, eu tenho aí, ó, o primeiro valor que está após a vírgula, a gente diz que são os números decimais. Já o segundo número após a vírgula, aí estão os números centesimais e, no caso aí, os milésimos. Então, percebe o seguinte, quando eu for fazer a leitura desse número, eu posso me confundir quando eu tiver todos os três. Qual é o nome que eu vou dizer? Eu vou dizer decimal, eu vou dizer centésimo, eu vou dizer milésimo. Preste atenção ao que eu vou fazer aqui. Então, observa. Hoje em dia já não é tão comum, mas há um tempo era muito comum você passar por um posto de gasolina e ver que o valor da gasolina estava lá, a parte inteira, vírgula, e um monte de outros números que a gente ficava até, como é que eu vou dizer o nome desse número, certo? Então, bora imaginar aqui o seguinte, eu tenho ali, ó, o primeiro é R$6. Agora, quando eu tenho aquele segundo, 6,002, olha para o lado direito e observa que aquele 2, ele está ocupando a posição dos milésimos. Então, eu leio ali, ó, R$6,02 de centavos. Nesse segundo aí, observa que agora eu tenho 6,52. Eu vou dizer, ó, ali eu tenho o 5, são os centésimos. O 2 é milésimo. Então, como é que eu digo o nome desse número? A gente sempre diz o nome em que termina. Então, nesse caso, eu tenho R$6,52 de centavo, de real, certo? No caso aí agora, eu tenho 6,752, ou seja, 6,752 milésimos. E por último ali, ó, eu tenho 6,702 milésimos. Então percebeu que do segundo para baixo, todos eles eu falei milésimo simplesmente porque ele vai até a casa dos milésimos. Tranquilo?
Olha esse outro exemplo aí, cachorro quente a R$ 8,00. Mas se eu tiver R$ 8,50, percebeu que eu falei 50? A gente fala tão naturalmente 50 centavos, mas observa o nome que eu vou dizer agora. 8,50. A gente diz centavos. Observa que esse nome centavos se parece muito com as casas decimais que ele se refere ali, ó. No caso, os centésimos. Então, R$ 8,50. Se eu tiver ali, ó, R$ 8,45. Percebeu que com o exemplo do dinheiro ficou mais claro aquele exemplo da gasolina. Tranquilo? Então, veja, quando eu tenho esses valores aí, ó, 6,752 milésimos, e se eu tiver ali, ó, 8,45 centavos, ok? Então, observa que nesse caso aí, a gente vai praticar para você perceber que é super simples, super tranquilo, se você compreende como é que fica essa organização. Então, observe essa questão aí para a gente treinar. Ele diz, meu professor de matemática pediu para que calcularmos a raiz quadrada de 17 com aproximação de até milésimos. A resposta que devo dar a ele é... Então, observa, né? Ou seja, eu tenho ali 4,1 décimos, 4,2, no caso aí 4,12, lembra? Eu tenho décimos, centésimos, 12 centésimos. Na letra C, 4,123 milésimos. Então, percebeu que eu só precisava compreender que a organização aí era dada pelo que a própria questão tinha falado, né? Ou seja, ele quer aproximação até milésimo. E a letra C dá essa oportunidade. Ok? Então, pessoal, percebeu que é um assunto relativamente simples, mas precisa que você pratique bastante. E para isso, tem esse QR Code aí na tela, aponta a câmera do teu celular, que tem uma série de atividades que vai trabalhar esse descritor, para você ficar fera para as avaliações das escolas técnicas, ok? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau e até mais.